Boa noite, boa tarde, bom dia, certinho? Vamos continuar então nossas funções inorgânicas. Já falamos de ácidos, já falamos de bases, sais, já dei essa tabelinha dos ânions aí e da solubilidade. Vamos falar então da última função inorgânica que falta, que são os óxidos, beleza? Os óxidos, eles são muito importantes, como todos, né? Todos são importantes, mas eles não são difíceis. Eu acho que é o mais completo. Eu acho que é o que mais tem coisa para bitolar ou para entender, mas eles não são difíceis, tá? Eles são bem completos, mas não são difíceis. Beleza? Vamos lá então, óxidos, tá? Óxidos. O que é um óxido? Definição básica. Composto. O óxido vai ser um composto binário, ou seja, que tem dois elementos apenas, tá? Binário com oxigênio. Um oxigênio. Pronto, é essa a definição. Só que esse outro elemento, que não é o oxigênio, não pode ser flúor, tá? Não pode ser o flúor, porque o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Então ele não pode fazer essa ligação aí com o oxigênio. Fechou? Ah, mas é só metal? Não, pode ser ametal também. É só ametal? Não, pode ser metal também, tá? Fórmula geral dos óxidos, tá? Como assim fórmula geral? Que a maioria deles vai seguir esse formato, tá? Todos? Não, nem todos, tá? Ó, o formato é o seguinte: tu vai ter um certo elemento aqui, qualquer elemento. Talvez ele tenha um 2 aqui embaixo. Vai ter o oxigênio. E aí vai ter o número X de oxigênios, tá? Por que que esse 2 provavelmente vai estar aqui? Que ele veio da carguinha do oxigênio aqui, né? Que é menos 2. E esse X então vem aqui do elemento mais X, tá? Todos vão seguir? Não, não te prende nisso. Uma pergunta que sempre aparece: o NOx do oxigênio é sempre menos 2? Não, não. Isso vale para orgânica e inorgânica sempre, tá? O NOx do oxigênio sempre é menos 2, menos nos peróxidos, que é uma classificação dos óxidos que a gente vai ver hoje. Fechou? Então, assim, só nos peróxidos ele não é menos 2. E também nos superóxidos, né? Mas entra nos peróxidos. Tá, beleza. Exemplinhos aqui, exemplinhos, ó. Olha só. Temos aqui o CO2, temos o H2O, temos Mn2O7, temos também ferro 2O3 e temos também Na2O. Percebe que todos eles têm dois elementos e um deles é o oxigênio. Assim tu já define um óxido, beleza? Agora vamos falar de nomenclatura. Nomenclatura. Algo muito importante, mas é bem simplesinho, bem facilzinho. Nomenclatura, tá? Seguinte, tu vai ter que analisar se é metal ou ametal o outro elemento, tá? Porque é uma regra diferente. Olha só. Para ametais, tu vai usar a regra mais fácil do mundo, tá? Tu vai colocar um prefixo do oxigênio, já vou explicar. Prefixo do oxigênio mais óxido de. Aí tu vai colocar prefixo do elemento, do outro elemento no caso, né? Mais o nome do elemento, tá? E é essa a regra. Já vou dar uns exemplinhos aí para ficar melhor. Tá? Vou só destacar aqui que é importante. Tu vai ver que é muito tranquilo, tá? Isso para ametais. Fechou? Olha só. Dá três exemplinhos aqui, pode ser. Três exemplinhos fica de bom tamanho. Ó, eu tenho, por exemplo, o CO. Tenho, por exemplo, o N2O5. Tenho, por exemplo, P2O3. Tá?
Ó, prefixo do oxigênio, número de oxigênios que tem aqui. Um oxigênio é mono. Se tiver dois, é di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, e por aí vai. Tá? Nunca vão ter 8 oxigênios. 7 podem ter. Né? Até como eu mostrei aqui em cima. Pode ter. Tá? Então, ó, aqui é mono. Aí tu coloca óxido de, monóxido. Só que aí tu junta esses dois Os, né? Fica monóxido, monóxido de. Prefixo do elemento tem um carbono só. Então é mono também. Monocarbono. Tá? Quando tem um elemento ou outro só, esse mono aqui ele acaba sendo opcional, tá? Tu pode colocar monóxido de monocarbono ou só monóxido de carbono. Tá? Eu vou colocar como só carbono porque ninguém quase usa monocarbono. Mas não tá errado, tá? Pode colocar também. O segundo aqui, pentóxido. Pentóxido de dinitrogênio. Bem tranquilinho, dinitrogênio. Depois eu tenho trióxido de difósforo. Fechou? Ah, uma pergunta. Essa fórmula geral aqui sempre funciona? Não, né, cara? Não, nem sempre funciona. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui teria um 2 aqui. Olha no exemplo de baixo. Opa, olha no exemplo de baixo aqui, ó. O dióxido de carbono. Olha aqui. Não tem 2 aqui embaixo, né? Pois é, pois é. Então não leve isso como regra, tá? Não leve isso como regra. Beleza. Vamos falar agora dos metais. Os metais. Que aí agora tu vai ter dois casos, tá? Metais, tá? Metais que tem o NOx fixo. NOx fixo, número de oxidação. NOx fixo. Quem são os metais que tem NOx fixo? Grupo 1 e grupo 2, tá? Grupo 1 e grupo 2. Fechou? Tu vai usar simplesmente isso aqui, ó. Óxido de e o nome do elemento. Muito tranquilinho. Óxido de elemento. Fechou? E agora, se tu tem metais, claro, não são só grupo 1 e grupo 2 que tem NOx fixo, tá? Não são. Lembra, por exemplo, que a prata tem um NOx fixo, mais um, tá ligado? O cádmio, o zinco, enfim, sendo metais ou não, esses aí tem inox fixo, beleza? Tá. Então, só não, né? Não leva a risca que são só esses caras que tem inox fixo. Tem que saber alguns alguns nox de cabeça, tá? Tem que dar uma decoradinha. Beleza. Quando eles têm NOx variável, tá? NOx variável. Variável. O que tu vai fazer? Tu vai fazer isso aqui, ó. Tu vai colocar primeiro óxido de, vai colocar o nome do elemento. Depois tu vai colocar a valência. A valência, que seria o NOx dele, tá? NOx. Fechou? Essa aqui é a regrinha aí, beleza? Claro, tu vai ter sufixos. Vai ter sufixos, tá? Já vou te falar dos sufixos, que são as terminações, né? Por exemplo, um cara que tem 2 NOx, tá? O ferro. O ferro ele tem o NOx mais 2 e mais 3. Tranquilo? Ele pode ser ou mais 2 ou mais 3. O menor NOx possível dele vai terminar com oso. E o maior NOx vai terminar com ico. Então eu vou escrever isso. Aqui e aqui. Aqui, ó. NOx. NOx. O maior NOx termina com ico. E o menor NOx vai terminar com oso, tá?
Então tu ainda tem duas possibilidades para chamar esses caras aqui da segunda opção, tá? Vou te dar aqui 3 exemplinhos geral, tá? Pegar primeiro Na2O, depois FeO, depois Fe2O3, tá? Vamos calcular aqui primeiro. Na, sódio do grupo 1, né? Então ele tem NOx fixo. Beleza. Então aqui eu posso chamar ele simplesmente de óxido de sódio. Suave, né? Beleza. Vamos calcular agora do FeO. Cara, lembra, o NOx do oxigênio, ele sempre vai ser -2, menos nos peróxidos, tá? Já vou falar aqui que são os peróxidos, mas nesse caso aqui não tem peróxido, tá? Fica bem de morrer que não tem peróxido, beleza? Vou te falar quando tiver. É bem suave de identificar, beleza? É bem tranquilinho. Olha só. O NOx do oxigênio aqui é -2, então o do ferro tem que ser +2, certo? Então o ferro aqui é +2, ele está com o menor NOx. O menor NOx dele possível, né? Ele pode ser ou 2 ou 3. Beleza. Como é que eu chamo esse cara? Ou de óxido de ferro 2, aí tu escreve com essa notação, óxido de ferro 2, ou óxido ferroso. Entendeu? Entendeu? Óxido ferroso. Beleza, e o de baixo? Aqui o NOx do ferro é 3. Vai ser óxido de ferro 3, certo? Ou óxido férrico. Férrico. Fechou? Beleza. Mais uma outra definiçãozinha aqui que tu tem que ter só, algo interessante, que é a definição de anidrido. Anidrido. A gente vai falar dele mais na orgânica, mas já vale a pena comentar um pouquinho dele. Anidrido. Anidrido quer dizer que é um composto que perdeu água. Perdeu água. Tá? Algo que é anidro é que não tem água. E anidrido perdeu água. Beleza? Por que tá falando isso? Porque pode pintar aí, tem algumas questões de óxidos que aparecem anidrido. Tá? Beleza, beleza. Vamos lá. Classificação dos óxidos. Agora o negócio começa a pintar. Não é difícil. Não é difícil. Mas é bastante coisa. Classificação. Classificação. Tá? Uma coisa que tu tem que ter em mente. Um bisuzinho bem legal. Ó, quanto maior o NOx do outro elemento, eu digo, né, que não é o do oxigênio, quanto maior o NOx, tá? Vou colocar aqui, ó. Quanto maior o NOx, maior o caráter ácido. Caráter ácido. Maior o caráter ácido do óxido, tá? Então, se eu fosse desenhar uma tabelinha aqui, ó, bem porcamente, tá? Bem porcamente aqui minha tabelinha, ó. Aí, tarará, tarará. Perfeita tabela. Beleza. Ó. Nessa região aqui do grupo 1 e do grupo 2, tá? Que estão muito mal representados aqui por mim, nessa região aqui do grupo 1 e do grupo 2, aqui eu teria os óxidos básicos, com caráter básico, tá? Óxido básico. Beleza. Nessa região aqui, do grupo 13 até o 17, eu teria os óxidos ácidos. Os óxidos com caráter ácido, tá? No meio, na galera do meio, eu teria ali
os chamados óxidos anfóteros. Anfótero, que a gente vai falar depois, tá? Olha só. Os óxidos básicos aqui, eles vão ter um NOx bem baixinho, né? Ou mais um ou mais dois, é fixo, né? Grupo 1, grupo 2. Beleza. Aí, óxidos ácidos, eu vou ter um NOx maior ou igual a 4. E aqui no meio vai ser de 2 a 4. Tá? Pode aparecer. Beleza? É só um bisuzinho aí, tá? Não é regra, claro que tem exceções, mas é um bisuzinho legal se tu quiser decorar. Vamos começar com a classificação, tá? Vamos falar então primeiro dos óxidos básicos. Óxidos básicos, tá? Eles podem aparecer com outro nome, tá? Podem aparecer com outro nome. Podem ser básicos, pode ser também metálicos e podem ser também iônicos, tá? Iônicos. Básicos, metálicos ou iônicos, é a mesma coisa. Não sei porquê, mas tá aí, tá? Quem que são esses caras? Óxidos básicos. Eles são os óxidos de metais alcalinos e alcalinos terrosos, tá? Então é grupo 1 e grupo 2. Beleza? Grupo 1 e grupo 2, tá? Então pensa o seguinte. Olha só, pensa só. Olha só que bisuzinho legal, ó. Ele é um óxido básico, certo? Ele é um óxido básico. Tá. Então se tu pegar ele, óxido básico, misturar ele com água, sabe o que tu vai obter? Tu vai obter, olha só, uma base, tá? Porque ele tem um caráter básico. Fechou? Ou seja, ele vai deixar o meio mais básico. E se tu mistura ele com água, porra, vai formar uma base, tá? Exemplinho. Se tu tem, por exemplo, o óxido de cálcio, tá? CaO, óxido de cálcio. Mistura ele em água, tu vai ter que ter uma base, certo? Então tu vai ter aqui, ó. Fechou, tá? Hidróxido de cálcio. Beleza. Depois, tu vai ter outra relaçãozinha muito fácil de entender. Se tu pega um óxido básico, e mistura ele com um ácido, o que tu vai obter no fim? Tu vai obter sal e água. Porra, é que nem uma reação de ácido e base. É igual, né? Esse óxido básico, ele age praticamente que nem uma base, entendeu? Uma base mais um ácido, tu tem sal e água. Um óxido básico e um ácido, tu tem sal e água também, entendeu? Por exemplo, se tu tem, ó, óxido de magnésio mais 2 cloreto de hidrogênio, ou ácido clorídrico, né, dependendo, tu vai ter então aqui, ó, cloreto de magnésio mais água. Pegou? Pegou? Suave? Beleza. Agora foi óxidos básicos, tranquilinho, né? Vamos falar agora dos irmãos, né? Dos irmãos. Óxidos ácidos. Cara, se tu entender os básicos, tu vai entender os ácidos. Por quê? Porque é a mesma coisa, tá? Agora, olha só. Os óxidos ácidos, eles também têm outro nome. Eles podem aparecer como ácidos, né? Como óxidos ácidos, como óxidos moleculares também. Moleculares. Beleza? É isso. Como óxidos moleculares. Pode aparecer também.
Beleza. Quando que vai ser um óxido ácido? Quando tu tiver aí alguns ametais, tá? Vou colocar aqui ametais, alguns, tá? Alguns ametais e metais com NOx maior ou igual a 4. Beleza? Alguns ametais, dá um exemplo aí, vou dar uns exemplinhos. Olha só. Eu tenho, por exemplo, CO2, eu tenho SO3, eu tenho SO2 e tenho também o NO2, por exemplo, tá? Beleza. Vamos escrever aquelas relaçõezinhas ali para os ácidos, para os óxidos ácidos, né? Se eu pego um óxido ácido, misturo ele com água, se antes eu obtinha uma base, agora eu vou obter, olha só que sorte, um ácido, tá? Vou obter aí um ácido. É a mesma coisa, ele vai acidificar o meio, vai tornar a acidez do meio maior, tá? Exemplinho. Pego o CO2, misturo com água, eu vou obter no fim H2CO3. Fechou? Beleza. Outra relaçãozinha, muito fácil também. Se eu pego um óxido ácido, misturo ele com uma base, o que eu vou obter no fim? Se antes eu tinha sal e água, agora eu vou ter sal e água. Bah, é muita sorte, né? É muita sorte essa química aí, essa natureza é muita sorte, né? Beleza. Tá, vambora. Exemplinho, CO2, o mesmo óxido ácido de antes, CO2, mais hidróxido de cálcio, vai me resultar num sal, vai ser CaCO3, mais água. Fechou, beleza. Tranquilo. Próxima classificação aí dos óxidos, tá? Agora vem um negócio meio zoado aí, tá? Meio zoadinho, tá? Que são os anfóteros, tá? Óxidos anfóteros. Óxidos anfóteros, tá? O que tem de especial desses caras? Por que eles têm um nome meio estranho, né? Seguinte, eles têm um caráter intermediário. Caráter intermediário. Entre o quê? Entre ácido e básico. Entre ácido e básico. O que isso quer dizer? Quer dizer que ora ele vai se comportar como um óxido ácido, ora como um óxido básico, tá? Então, depende. Depende. Como é que tu vai saber que o cara é um óxido anfótero, tá? Tem duas formas. Primeiro é a que eu sugiro, tu decora. Tu decora. Porque eles não costumam cobrar muitos diferentes, tá? Eles nem costumam cobrar tanto assim os anfóteros. Mas quando eles cobram, não foge muito de alguns deles, tá? Mas, como é que tu prova que o cara é um anfótero, né? A característica dele. Tu pega um óxido anfótero, e mistura ele com ácido ou com uma base. Nos dois casos, ele vai formar a mesma coisa, que vai ser sal e água, tá? Sal e água, né? Porque se tu misturar ele com ácido, ele vai se comportar como uma base. Se tu misturar ele com uma base, ele vai se comportar como óxido ácido. Então, entendeu? Eu vou dar um exemplinho aqui. Vou dar um exemplinho. A gente tem um óxido ácido aí, um óxido anfótero, desculpa, que é o ZNO. ZNO, tá? ZNO. Beleza?
óxido de zinco, né? O zinco ele tem inox fixo mais 2. Já fica a dica aí. Beleza, ó. Vou misturar ele com ácido primeiro, tá? Com 2HCl aqui, com ácido clorídrico, né? Ou com cloreto de hidrogênio, depende. Ó, vamos lá. Isso aqui vai me dar um sal, que vai ser o meu ZnCl2, tá? Mais uma água. Beleza. E no caso de baixo, tu percebe aqui que ele formou um sal e formou água. E eu misturei ele com um ácido, então ele se comportou como um óxido básico, tá ligado? Agora no de baixo, com 2NaOH, hidróxido de sódio, tá? NaOH. Vai me dar um sal também, que vai ser o Na2ZnO2, olha esse sal, mais água, tá? Então ele se comportou tanto como ácido, tanto como quanto, meu Deus, me embolei todo. Tanto, tanto como ácido quanto como base. Isso. Agora eu vou te passar aí a listinha dos que tu tem que decorar, tá? Claro, não tem que decorar todos eles. Mas tem dois aqui que tu precisa decorar. Para qualquer prova que tu for fazer no Brasil, tu tem que decorar esses dois caras, tá? Já vou falar quais são eles. Mas tu tem o ZNO, tu vai ter também o PbO2, tu vai ter também outro de chumbo, vai ter o PbO, vai ter SNO2, vai ter também o SNO e tu vai ter Al2O3, tá? Quais que tu precisa saber? O ZNO, o primeiro, e o Al2O3, o último. Esses tu tem que saber. É imperativo que tu saiba esses caras, tá? Próximo. Ups. Aí. Próxima classificação, nós temos óxidos neutros. Óxidos neutros. Esses aqui é pura decoreba, tá? Óxidos neutros. Também são chamados de indiferentes, tá? Indiferentes. Pode aparecer também. Indiferentes. Tá? Qual que é a característica desses caras? Eu vou citar eles já, tá? Já vou citar eles. São três, tá? São três. Sinceramente, eu não sei se existem mais, mas são esses três que todo mundo ensina no planeta inteiro, no ensino médio, que tu tem que saber para qualquer prova, tá? Que vai ser monóxido de carbono, tu vai ter monóxido de nitrogênio e tu vai ter monóxido de dinitrogênio, N2O. Esses três caras, tá? E tu tem que saber eles, sim. Beleza? Qual que é a característica? Ô, caralho. Porra, errei de novo. Aí. Qual que é a característica desses caras? Bom, se a gente tinha os anfóteros que reagem com esses dois caras aqui, se comportam como os dois caras, os óxidos neutros, eles não reagem com ninguém, tá? Na verdade, eles reagem, calma. Mas eles não reagem. Não reagem com ácido, ou com base, ou com água. Não reagem com esses caras. Tem um cara só que eles reagem, tá? Reagem com oxigênio, O2. Beleza? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, duas reaçõezinhas. Se eu pegar, por exemplo, o monóxido de nitrogênio e colocar ele com um ácido clorídrico, não vai, mano. Não vai dar nada aqui, tá? Não vai formar nada. Se eu pegar monóxido de carbono e colocar ele com água, por exemplo, também não vai formar nada. Beleza? Agora, se eu pego ele e boto com oxigênio, que reação que acontece aqui? Eu pego um óxido neutro
misturo ele com oxigênio, com o gás oxigênio. O que acontece? Oxidação. Oxidação. Ou seja, o NOx desse cara aumenta. Tá? Aumenta o NOx, ou seja, ele perde elétrons, tá? É isso que acontece aí com o óxido neutro quando ele reage com oxigênio. Quer exemplinho? Vou pegar um exemplinho aqui que eu tenho anotado. Ó, se eu pego, por exemplo, monóxido de carbono, CO, e reajo ele com um O2, já balanceando aqui, né, colocar um meio, eu vou ter então a oxidação daquele cara, ou seja, CO2. Fechou? É tranquilinho, né? É tranquilinho. Beleza. Agora vem um que é meio porrada, tá? Vem um que é meio porrada. Olha só. Esses aqui agora são os óxidos duplos, tá? Óxidos duplos. Óxidos duplos, também chamados de mistos. Tá? Tem esses dois nomes. Duplos ou mistos. Beleza? Como que tu identifica esses caras? É bem fácil, tá? É bem fácil. São poucos casos. Esses aqui já não são cobrados em provas menos concorridas, tá? Sem ser as militares e as mais concorridas, tipo as de São Paulo, algumas do Ceará e tal, esses aqui não são cobrados, tá? Como é que tu identifica? Eles têm um formatinho bem bonitinho. Primeiro, aqui vai ter um metal, vão ter 3 átomos desse metal e 4 átomos de oxigênio, tá? Que metal que é esse? Esse metal pode ser ou ferro, ou chumbo, tá? Ou manganês. E deu. É isso que tu precisa saber, tá? É isso que tu precisa saber, não precisa fugir muito disso. Fechou? Beleza. Qual que é a característica desses caras? Característica desses caras. Quando tu aquece eles, aquecidos, quando aquecidos, formam os óxidos que os compõem. Ô caralho. Os compõem. Como assim, cara? Quer dizer que são 2 óxidos combinados formam esses caras? Sim. Literalmente isso. Literalmente isso, tá? Por exemplo, eu tenho esse óxido aqui. Como é que é? Tetróxido de trichumbo. De trichumbo. Eu não vou calcular o NOx agora. Mas o chumbo ele pode ser ou mais 2 ou mais 4, tá? Tu vai aquecer esse cara. Isso aqui é o símbolo de aquecimento, né? Tu vai ter o monóxido do chumbo 2, né? Mais o outro óxido Pb2O3. Entendeu? Então tu vai dividir esse cara nos 2 óxidos que formam ele. Tá ligado? Beleza. Algumas reaçõezinhas aí que tu pode fazer com o óxido misto, tá? Óxido misto. Se tu pega e mistura ele com água. Mistura ele com água. Pra tu ver o que acontece. Tá? Como é que é? Beleza. Esse aqui é o caso mais diferentão, tá? Esse aqui é o caso mais diferentão. Eu vou te dizer aí o que vai acontecer. Olha só. Tu tem, por exemplo, esse aqui. Ferro 3O4 mais H2O. Beleza? O que isso aqui vai formar? Como é que tu vai saber que buceta que vai sair desse negócio? Tá? Cara, eu vou te falar o que eu gosto de pensar. Tá? Eu vou te falar o que eu gosto de pensar. Eu gosto de pensar que vai formar duas bases. Duas bases. Na verdade, é como eu penso, mas é o que acontece de fato nesse caso. Tá? Forma duas bases. E aí, cada uma vai ser com um NOx diferente
desse carinha aqui, tá? Desse carinha aqui. Observa uma coisa, observa uma coisa. Esses três caras, eles têm NOx variável, tá? Eles têm NOx variável. Eles têm duas opções de NOx. Quando tu misturar ele com água, tu vai formar uma base cujo NOx desse cara aqui vai ser algum NOx. Vai ser um NOx. E vai formar outra base cujo NOx desse cara vai ser o outro NOx. Entendeu? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu já vou balancear aqui, né? Aqui tem um 4. Aqui eu vou ter essa base, FeOH2, e vou ter também 2FeOH3. Tá ligado? Então, aqui o NOx é mais 3 e aqui o NOx é mais 2, entendeu? Aqui eu vou formar duas bases, uma com cada NOx, tá ligado? Beleza. Agora vai mudar um pouquinho, mas vai ficar mais fácil, tá? Esse aqui é o mais diferentão, é o mais chatinho de entender mesmo. De entender. Eu bitolei, tá? Eu bitolei de formas bases. Beleza? Então nem te estressa aí se tu não entendeu tanto. Também não. Agora fica mais fácil, tá? Quando tu pega um óxido misto mais base, tá? Óxido misto mais base, vou pegar um exemplinho. E quando tu tem aqui óxido misto mais ácido. E aqui vai ter o exemplinho. Por que eu tô falando, escrevendo aqui eles de uma vez, os dois? Porque eles têm algo em comum, tá? Eles têm um formatinho em comum que se assemelha um pouquinho àquele ali da água que eu fiz, tá? Ali na água tu formava duas bases, certo? Tu forma duas bases com que o elemento ali tem um NOx variável. Em uma tem um NOx, no outro tem outro NOx, tá? Nesses dois casos, eu vou formar os sais, eu vou formar dois sais, tá? Dois sais com aquele mesmo esquema, com os dois NOx do elemento, tá? Mais água. Então eu vou formar água no fim. Beleza? Por exemplo, Pb3O4. Vou misturar ele com uma base, né? Com o hidróxido de cálcio, OH2. Isso aqui vai me formar dois sais, tá? Dois sais. Em um dos sais, o NOx do chumbo vai ser mais 2. E no outro sal, o NOx dele vai ser mais 4. Entendeu? E eu vou formar água, tá? Então eu já vou colocar água aqui, vai ser 3 águas, tá? Tipo, é óbvio, eu não sei isso de cor. Eu tenho anotado, eu só tô lendo aqui, né? Mas já fica a dica aí. Depois eu vou ter um dos sais, PbO3, mais 2Ca, PbO2. Beleza? Fechou. Aqui tu pode até calcular, né? Aqui vai ser menos 6, aqui vai ser mais 2. Então aqui foi mais 4 o NOx. Se tu for ver, aqui vai ser mais 2 certinho, né? Certinho. Beleza? Tá. Óxido misto mais ácido. Mesmo esquema, ó. Pegar um óxido aqui, 3Mn3O4, tá? Mais 8H3PO4. H3PO4 vai me formar o quê? Primeiro já vou colocar água de uma vez. Vai ser 12. Esse caralho aqui. Essa bosta. Mais Mn3PO42 mais 6MnPO4. Ah, e como é que eu vou saber fazer essas reações, não sei o quê? Reações inorgânicas. Aí é outro conteúdo. A gente está em funções inorgânicas. Quando a gente for ver reações inorgânicas, eu vou te dar o Bizu Master para reações com óxidos, tá? Bizu Master, tá? Tudo bem que esse caso aqui, eu acho meio difícil eles cobrarem.
óxidos mistos, porque é bem chatinho de fazer isso aqui. Enfim, próximo caso. Próximo e último caso, na verdade, né? Já estamos acabando aí os óxidos. Último caso. Peróxidos. Peróxidos. Tá? Peróxidos. Como é que tu vai identificar um peróxido? Peróxido é sempre que tu tiver isso aqui, ó. Tu tem uma ligação no oxigênio que se liga a outro oxigênio que se liga a outra coisa, tá? Só que o NOx desse cara inteiro aqui é -2, tá? Ou seja, tu tem isso aqui, ó. Tu tem um O2, 2 menos. O que isso nos diz? Isso nos diz que se o conjunto inteiro O2, o NOx desse cara inteiro é 2 menos, quer dizer que o NOx do oxigênio é -1. Nesse caso e exclusivamente nesse caso. Beleza? Exclusivamente nesse caso. Fechou? Quando que ele vai aparecer para ti? Quando que ele vai aparecer para ti? Claro, aqui pode ser múltiplos de 2 também, tá? Pode ser 4, pode ser 6. Enfim, aí vai depender do outro elemento. Mas, 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 muita atenção, muita atenção. Quando que tu vai ter esse cara? Tá? Quando que tu vai ter esse cara? Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Presta muita atenção. É que, claro, se forem múltiplos de 2, né, se for 4, 6, ele vai se dividir e vai acabar formando 2. Enfim, ignora isso que eu falei. Só ignora, tá? Quando que tu vai ter esse cara? Quando ele estiver ligado a alguém do grupo 1, alguém do grupo 2, e deu, e acabou. Isso envolve hidrogênio, tá? O hidrogênio tá aqui. Pode ser hidrogênio também. H2O2, por exemplo. Né? Então te liga, tá? Eu vou deixar só grupo 1 e grupo 2. Não, eu vou deixar hidrogênio, senão pode ficar confuso, né? Grupo 1, grupo 2, hidrogênio. Tá? Reaçõezinhas aí, importantes. Se tu pega um peróxido e reage ele com água, H2O, ele vai te resultar numa base. Inevitavelmente. Tá? Peróxido mais água te resulta em uma base. Fechou? Por exemplo, se tu tem aqui dióxido de bário, BaO2, mistura ele com água para tu ver. Mistura ele com água para tu ver o que tu recebe. Tu vai receber uma base, ou seja, hidróxido de bário. Tá? E aí o resto? O que tu vai formar? Nesse caso aqui, tu iria formar um gás oxigênio aqui, né? E água também. Tá? Tu formaria água também. Beleza? Então é bem contra-intuitivo isso. Bem contra-intuitivo. O que eu gosto de lembrar é que, de novo, forma a base. Que nem ali antes, que formava duas bases, né? Aqui forma uma base e o resto a gente vê. O resto é buraco. Né? Beleza. Se eu pego, por exemplo, um peróxido, e misturo ele com um ácido, ele vai me resultar num sal. Uhum. Pode crer, pode crer. Um peróxido mais um ácido vai me dar um sal. Tá? Exemplinho. Eu tenho aqui, ó, K2O2 mais H2SO4. Isso aqui vai me resultar um K2SO4 mais H2O2. Fechou? Então aqui, inclusive, ele te deu outro peróxido, né? Enfim, pode acontecer.
Pode acontecer, tá? Mas aqui a gente tem, ó, um sal. Fechou? Beleza. Alguns exemplinhos aí de peróxidos para tu não te perder, tá? Eu tenho H2O2, tenho também, tenho Na2O2 e tenho CaO2. Beleza? Lembrando mais uma vez, nunca vi questão sobre, tá? Nunca vi questão sobre, mas pode aparecer também superóxidos, tá? Que se antes a gente tinha um peróxido, que tu tinha, cadê? Aqui. Tu tinha esse conjuntinho aqui, vou até destacar ele, né? Tu tinha esse conjuntinho, superóxidos, tu tem esse conjuntinho aqui, ó. Tu tem o conjunto de 4 oxigênios, valendo -2. Ou seja, o NOx do oxigênio é -1,5. Então, fora de peróxidos, o NOx do oxigênio é -2, nos peróxidos é -1 e nos superóxidos é -1,5. Os únicos casos que o NOx do oxigênio muda. Fechou? Beleza. Óxidos importantes, que tem alguns nomes usuais e pode aparecer, na verdade já aparecem muito esses aqui, tá? Tem que saber. Importantes, tá? Pra galera de vestibulares menos concorridos, não precisa decorar esse nome. Não precisa. Mas pra galera dos mais concorridos, precisa sim, tá? Precisa sim. Eu vou falar de 4. Apenas 4. 3, 4. Tá? O primeiro, ZNO. Nosso anfótero querido. Temos aí também Al2O3. Também querido. Nosso também anfótero querido. Temos depois H2O2. Padrão, todo mundo tem que conhecer. H2O2. E depois Fe3O4. Esse aqui já apareceu bastante também, tá? O ZNO. Lembrando que o zinco, ele tem NOx fixo do +2. Então, tu pode chamar ele simplesmente de óxido de zinco. Óxido de zinco, tá? A L2O3, óxido de alumínio. Óxido de alumínio, tá? O alumínio, ele tem inox variável? Não tem, é +3. É +3 inox do alumínio, é fixo também. Como é que esse cara é chamado? Ele é chamado de bauxita. Bauxita. Ou também bauxita ou alumina. Alumina, não sei como é que fala. Eu acho que é alumina, né? Ou alumina, tá? Esse cara aparece muito na estequiometria, né? Todo mundo conhece. Depois a gente tem o peróxido de hidrogênio. Seria água oxigenada, né? Depois Fe3O4, tetróxido de triferro. Tetróxido de triferro, também chamado de magnetita. Magnetita é esse cara que é o nosso ímã que a gente conhece. Ímã. Fechou? E fechamos aí funções inorgânicas, cara. Meu Deus do céu, que jornada, hein? Que jornada. Vimos tudo aí de óxidos, vimos tudo de sais, de bases, de ácidos. O básico, né? Tudo o básico. Depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais ácidos e bases em específico, tá? Porque sais e óxidos não tem o que aprofundar, é isso mesmo, tá? Só as reações. As reações, sim, tem que aprofundar. Inclusive o balanceamento redox, né? Aí tem que aprofundar bastante. Fechou? Então aí o próximo vídeo a gente fala das reações inorgânicas.
E eu já vou aprofundar as reações inorgânicas. E vou aprofundar também a questão dos ácidos das bases já também. Fechou? Na verdade, eu vou fazer isso na próxima aula. Não vou fazer reações não. Beleza? Porque é bem importante. Feito ali então, grande abraço para ti. Falou!